bom dia para mais um sábado, essa manhã abençoada, né? Graças a Deus por Ele ter nos permitido mais uma manhã aqui, diante da presença dEle e diante de todos vocês. Eu desejo a todos que tenham um excelente dia, um excelente final de semana e uma semana abençoada na presença de Deus. Eu quero pedir um favor para você. Se você tem um amigo, uma pessoa próxima a você, uma mãe ou um pai, que você quer dividir também a palavra de Deus com eles, o aprendizado, o conhecimento, compartilhe essa live com mais alguém, pelo menos uma pessoa do seu contato. Às vezes você pensa, mas eu não conheço ninguém. Conhece sim. Procura na sua mente, no seu coração, quem poderia estar presente nessa live, quem poderia assistir essa live. Receber um pouquinho do que o Espírito Santo tem nos ensinado. Todos os sábados ele tem nos ensinado algo diferente. Hoje, nessa madrugada, eu acordei 3 horas da manhã para meditar e para me preparar para a live. Então, eu passei a madrugada inteira na presença de Deus. E quando eu buscava o Espírito Santo, às vezes eu fiquei pensando assim, né? Quantas vezes a gente não passou, ou você ainda não passa, madrugadas inteiras no mundo, em farra, em festa, e você nem cansa. Se deixar você vir à noite, vira o dia, vira 2 dias, porque isso também já aconteceu comigo. E às vezes uma meia horinha para você é uma eternidade. É uma meia horinha que você vai estar na presença de Deus. Uma meia horinha que você vai estar o quê? Sacrificando na presença de Deus. Quando a gente sacrifica para o mundo, a gente não vê isso como um sacrifício. A gente vê isso como uma forma de se divertir. Quando eu era do mundo, quando eu fazia o que agradava o mal, eu virava à noite nas bebedeiras, eu virava à noite. Então, para mim, não era nenhum sacrifício, não. E me fez eu refletir sobre isso. Porque acordar 3 horas da manhã e ficar a madrugada inteira, você e Deus, às vezes o sono bate, às vezes quando você dá fé, você está lá cochilando e sabe aquela força querendo parar você. Aquele desânimo, aí vem o sono, vem o cansaço, vem o frio, que você quer estar lá quentinha, lá na sua cama. Quem não quer estar? Mas será que esse Deus que tem nos ajudado, que tem nos sustentado, esse Deus que está sempre à nossa disposição, será que Ele não merece que nós sacrificamos uma madrugada para estar diante da sua presença? E além mais, buscando o nosso fortalecimento espiritual, buscando aquele alimento que não vai nos destruir, vai nos sustentar, vai nos dar paz, vai nos dar alegria. O sono vem, sim, vem. Mas quando a gente termina, quando a gente amanhece o dia na presença de Deus, vem aquela força, aquela vontade de fazer mais, de vir mais, eu quero mais. O difícil é você levantar a primeira vez. Quando você levanta uma vez, você levanta outra vez, você já vai acostumando. Porque o nosso corpo, ele tem essa tendência de acostumar com as coisas que a gente se repete. A nossa mente, ela acostuma com aquilo que a gente vai repetindo. Por exemplo, hoje eu levantei 3 horas da manhã para orar, para me preparar, meditar na palavra de Deus, buscar o Espírito Santo,
buscar mais desse Deus para a minha vida, porque é dele que eu tenho buscado a fonte, é ele que tem me sustentado durante esses 6 anos que eu tenho o Espírito Santo. Quem tem me sustentado é ele. Eu tenho passado por muitas coisas, mas ele nunca me abandonou. Os momentos difíceis vêm, a angústia vem, a tristeza vem, as lágrimas descem do nosso olho, mas ele está ali. Ele nos dá uma palavra para nos motivar, ele nos dá uma palavra de fortalecimento. Ele guarda o nosso coração, ele guarda os nossos olhos. Por isso, é o que eu acredito e creio, eu creio que o Espírito Santo é a peça principal que não pode faltar na sua vida. Se você ainda não a tem, procura ter. Porque o Espírito Santo, ele não é somente para a gente, ele é para todos aqueles que buscam. Deus, ele está ali, é para todos que buscam. Não é só para mim, não é só para os pastores, para os bispos, não, é para todos aqueles que quer. Só que primeiramente, o Espírito Santo fazer morada dentro de mim, dentro de você, precisamos que estejamos com a casa limpa. O nosso interior tem que estar limpo. Tem que ter aquela limpeza espiritual. Tem que abandonar os velhos hábitos para começar uma nova vida. Porque ele não habita em lugares sujos. Nem nós gostamos, né, de viver em ambiente sujo. Quem quer beber da água num copo sujo? Ninguém quer. Assim é o Espírito Santo. Primeiro ele nos lava, nos limpa. Por isso tem o quê? O batismo nas águas. Por isso tem o batismo nas águas. Para a gente abandonar a velha criatura, a gente se lavar de todo o pecado, de toda a imundícia da carne, para a gente poder começar uma nova vida e uma nova história com Jesus. Que só depois disso, que a gente se entrega mesmo, se lançando de cabeça, ele vem e nos batiza com seu Espírito. Por isso que eu falo que vale a pena a gente tirar sempre um tempinho para falar com Deus, para sacrificar Ele. Não digo todo dia, vou levantar todo dia, 3 horas da manhã. Mesmo que fosse todo dia, ainda era pouco. Mas, né, infelizmente, a carne, ela quer falar mais alto. A nossa vontade, ela quer falar mais alto. Principalmente no friozinho. Aí é que é mais sacrifício ainda, né? Para a gente buscar Ele. E eu sempre gosto de estar fazendo algo diferente para chamar a atenção de Deus, de alguma forma. Porque quando a gente faz algo diferente, Ele também tem uma reação diferente. Então a gente também tem uma resposta diferente, né? Quando a gente busca nele essa sabedoria, o entendimento. Às vezes Deus dá uma palavra pra gente, às vezes a gente fica horas e horas. Eu mesmo, semana passada, ele me deu uma palavra muito difícil de se entender. Porém, eu fiquei insistindo. Não, vou ler quantas vezes for necessário e Deus vai me dar um entendimento. Eu não vou procurar ninguém. Eu não vou procurar ninguém, não vou procurar o Google, não vou procurar nada. Ele é o Espírito Santo. Então, ele tem que me dar a interpretação dessa palavra. Se ele falou comigo através dela, então ele vai me dar um entendimento. Então, eu não desisti. Eu fiquei ali, eu li não sei quantas vezes. E depois ele me deu um entendimento, algo simples. Ele queria falar comigo algo simples, mas porém uma palavra mais difícil. Que seria mais fácil ele ter me falado logo, mas não. Por quê? Porque ele queria que eu me desenvolvesse, ele queria ver o meu interesse em descobrir aquilo, em descobrir o entendimento. O que Deus quer falar comigo com essa palavra? Às vezes você abre a palavra de Deus, ele te dá um versículo, mas porque você não entende, você simplesmente fecha a Bíblia e sai. Deus me deu uma palavra, mas eu não entendi. Deus quer ver você buscar o entendimento nele. Deus quer ver você insistir em algo. E ele dá um entendimento. Às vezes é difícil, tem palavras que são fáceis de entender. Tem palavras que quando você coloca os olhos, Deus já te deu o entendimento.
Mas infelizmente tem outras palavras que são mais difíceis para a gente entender. Isso que é o quê? Muita inteligência para vir um raciocínio, né? E depois você chegar onde ele quer que você chegue. Mas isso você consegue. A gente só precisa ter um pouquinho mais de quê? De persistência e não desistir. Por mais difícil que a palavra, por mais difícil que for, qualquer situação, quando a gente busca, a gente recebe a resposta. Seja ela qual for, seja ela como for, a gente tem sim. A gente só precisa ter mais um pouquinho de paciência, que aí a gente consegue. Eu me lembro que um dia desse, eu fui numa loja. Aí o meu cartão, ele ainda é da caixa daqueles antigos, né? E a mulher passava esse cartão e nada. E passava esse cartão e nada desse cartão. E nós demoramos ali, ó. Aí ela disse assim, é por causa que essas máquinas, para esses cartão antigo, ela quis dizer assim que era o meu cartão, né? Só que eu falei assim, mas é estranho, porque o meu cartão, eu já passo ele direto, e nunca deu esse problema de não querer passar, de jeito nenhum. E ali também, eu com calma, ela com calma, e passava e não dava certo. Ela, mulher do céu, não tá querendo passar de jeito nenhum. Mas, depois, ela caiu em si, ela ficou, nossa, mulher, eu tava botando, era crédito, e o seu cartão é débito, ele não é crédito. Eu falei, é débito, não falei? Eu falei que era débito. No começo eu falei, só que ela não prestou atenção. Ou seja, se a gente já tivesse ficado nervosa, se a gente já ficado sem paciência, eu tinha saído de lá e tinha deixado minhas compras lá, porque não tinha passado o cartão. Mas com toda a paciência ali, ela passando uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nada de dar certo. Falei, uma hora vai dar, porque não é possível. Ele nunca deu esse problema, né? E eu ali quietinha ali. Então, tudo isso a gente pega pra gente aprender, né? Aprender a ter paciência, aprender a buscar, entendeu? O que tá acontecendo? Se tem alguma coisa dando errado, se tem alguma coisa bloqueando o meu entendimento, tem algo errado. Espírito Santo, me dá um entendimento, me fala o que o Senhor quer falar, o que tá bloqueando a minha mente. Se tem um mal, repreenda e queima, e vai dar tudo certo. Porque o Espírito Santo, ele não dá nada de bandeja assim para você, não. Ele quer ver você agir a sua fé. Ele quer ver a sua persistência. Por isso que quando a gente pede para Deus, eu quero confiar, me ensina a confiar no Senhor. É difícil, sabe? A gente pedir isso para Deus. Porque Ele ensina, mas Ele ensina de uma forma que tem hora que você pensa, meu Deus do céu, onde está o Senhor? Cadê o Senhor? Cadê o Senhor, meu Deus, que eu tanto busco? E Ele só fala assim, confia. Aí você só respira e diz, eu vou confiar. Aí demora uns dias de novo, você tá lá, meu Deus, eu preciso da resposta do Senhor. Eu preciso muito do Senhor. E Ele tá lá, confia. E o que nos resta? Confiar. Ele tá nos ensinando a confiar nele. Mesmo se a gente não vê as coisas ainda acontecendo da forma que a gente espera, da forma que a gente pediu, o que nos resta é o quê? Confiar. Se Ele tá dizendo, confia, é porque Ele vai fazer na hora certa. Ele só tá te ensinando a confiar nele. Entendeu? Confiar. Confia, porque a vitória vem. Pode ter certeza disso. Deus não é um Deus injusto. Ele não mente. Ele não é um Deus que mente para você. Faz isso. Ele não é um Deus que te engana. Ele não engana ninguém. Não engana. Se Ele fez uma aliança com você, Ele vai cumprir. Ele vai fazer a parte dele. Se você fez um pacto com Ele, se vocês têm esse pacto,
ele vai cumprir com o que ele prometeu. Talvez ele ainda não fez o que ele precisa fazer na sua vida. Talvez ainda ele não, como é que fala? Ele ainda não cumpriu, mas ele vai acabar cumprindo, porque ele é um Deus justo, ele é justiça. Só que as coisas não é da noite para o dia, às vezes quer um pouco de resistência da nossa parte. E ele nos ensina isso. Ele nos ensina através da sua palavra, ele nos ensina através dos nossos erros. E tudo enquanto eu vejo Deus como meu professor em tudo na minha vida. É como eu sempre falo, Deus para mim, ele é o meu amigo, meu professor, meu pai, meu conselheiro. Quando eu preciso de um conselho, ele vai lá e me dá um conselho. Um dia desse, eu estava procurando muito para Deus, perguntando para Deus, falando com Deus, para Deus me responder. E aí, eu creio que Deus, ele me deu essa palavra nesse dia. Ele quis mostrar para mim que ele jamais ele ia me enganar. Ele ia me dar uma palavra e não ia cumprir. Ele me deu até a passagem dos filhos de Jacó. Os filhos de Jacó, bom dia, neném, tudo bem? Os filhos de Jacó, eles fizeram um acordo com o rei lá do lugar lá do rapaz que fez mal para a irmã deles. Só que a intenção deles não era boa. Eles fizeram naquele momento uma aliança. Os filhos de Jacó com o rei e com seu filho. Se ele se circuncidasse, fizesse parte do seu povo, ele daria sua irmã para casar com ele, né? Mesmo ele tendo violentado a sua irmã. Só que não era a intenção dele cumprir esse acordo, porque foi um acordo que eles fizeram. Quando eles fizeram isso, se consideraram todo mundo, os filhos de Jacó se aproveitou da fragilidade deles, porque eles não podia guerrear, não podia se defender. Então eles foram covardes, atacaram eles e mataram todos eles. Ou seja, quando Deus me deu essa palavra, ele falou para mim, eu não sou os filhos de Jacó, da qual eu fiz uma aliança com você e não vou cumprir a minha palavra, da qual eu te ungi serva, te consagrei e não vou cumprir o que eu te prometi. Eu vou cumprir sim, porque eu não sou os filhos de Jacó. Nossa, essa palavra, Deus falou comigo assim, tão profundamente, porque eu confio nele, eu confio no Senhor que eu sirvo. Vai fazer 7 anos que eu recebi o Espírito Santo e já passei por muitas coisas que pensa assim, meu Deus, se eu fosse olhar, se eu não confiasse, se eu não cresce no Senhor, eu não estaria de pé. Porque foi muitas lutas que a gente passa. Mas Deus, ele tá ali. Ele deu um tempo determinado. Se você conseguir chegar a esse tempo, você vai ver, você vai ser honrada. Eu vou te honrar. Então, nós temos um deserto. Todos nós temos um deserto. Mas no final do deserto, tá lá a sua vitória. Tá lá o que Deus te prometeu. O que Deus tem te prometido? Ele tem te prometido uma família abençoada, um casamento honrado. Ele te prometeu uma vida financeira abençoada. Porque se ele te prometeu e você está passando por essa guerra, por essa luta, saiba que esse é o teu deserto, que você vai conseguir sair dele. E quando você conseguir, lá no final, está lá a sua vitória. Porque até o Senhor Jesus, ele foi para o deserto. Até o Senhor Jesus. Quem está falando? Norma. Ore por mim, ando sem vontade de viver. Pode deixar, eu vou orar sim, tá bom? E não deixe que esses maus pensamentos entrem no seu coração, viu? Porque não dá vazão, tá bom? Pro mal entrar no seu coração. Deus é contigo, viu? Você é especial, tá bom? Que Deus abençoe você e eu tenho certeza
que se você está aqui, porque Deus te trouxe até aqui, tá bom? Eu vou orar sim, você já vai fazer parte das minhas orações, tá bom? Que Deus abençoe toda a sua família, toda a sua casa, assim como Ele tem nos abençoado. Nós, como eu estava falando do deserto, o deserto todos nós passa. Até o Senhor Jesus passou. Para primeiro Deus usar o Senhor Jesus, Ele teve que passar pelo deserto. Teve que ser batizado nas águas. E depois que Ele foi batizado, o Senhor enviou Ele para o deserto. Porque é no deserto onde você é tentado. É no deserto onde vêm as tentações. Mas é lá no meio do deserto que você prova a sua fé. Se você crê em Deus de verdade, se você confia nele de verdade, é lá. Porque quando a gente está no bem bom, a gente diga, eu creio, eu confio. Mas é no deserto que você é provada. É no deserto que você é provado. Se você realmente tem essa fé que você diz ter, se você realmente é a pessoa que você diz ser, é nele, é no deserto que você vai ser provado. Olha só o que Deus nos deu nessa palavra, agora de manhã. É 2 Coríntios, no versículo 4, ou no capítulo 4, no versículo 6, falando assim: porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz. E quem resplandeceu em nossos corações? Para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Quando a gente não conhece Jesus, quando a gente vive uma vida no mundo, fazendo o que o nosso coração pede, fazendo o que o nosso desejo seja saciado, nós estamos vivendo em trevas. Mas quem veio para nos tirar dessas trevas, dessa escuridão? Quem veio nos ensinar o caminho? Foi o Senhor Jesus. Ele veio para nos ensinar o caminho em que devemos andar. Ele veio para nos ajudar. O Espírito Santo, ele veio para nos ensinar, para nos dar força nos momentos difíceis. Por isso que Deus fala, quem não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Quando ele falou isso, quer dizer o quê? Se eu não tenho o Espírito Santo, eu sou uma pessoa fácil de cair nas tentações. Qualquer problema pode me tirar da presença de Deus. Se eu não tenho o Espírito Santo, qualquer coisa pode me derrubar. Qualquer coisa, qualquer tempestade vai me derrubar. Mas quando eu tenho o Espírito de Deus morando dentro de mim, essa luz que veio para tirar toda a escuridão, ele vai me dar o escape. Quando eu tiver para cair, ele vai me dizer. Ele vai me avisar. Ele vai cuidar de mim, como ele cuida de todos nós. Só que quando a gente está no mundo, a gente não ouve ele falar. Ele fala, mas você não ouve. Por quê? Porque está com os olhos vendados, está com o ouvido surdo espiritualmente para a voz de Deus. Porque eu vou te dizer bem aqui, não existe sacrifício maior para o ser humano do que negar a si mesmo. Do que negar a sua carne. Olha só, você pode se livrar de bens materiais. É fácil. É muito fácil. Você dar o bem material. É muito simples. Para mim hoje isso não significa nada. Bem material, nada. Mas agora você dá a sua vida, a sua vontade para Deus, é difícil. Não é fácil não. Não é para qualquer um. É para quem tem fé. É para quem quer uma mudança de vida. É para quem quer ver uma transformação na sua vida, na sua família, no seu casamento e dentro da sua casa. Quando você quer realmente, você se lança.
você diz, eu vou por tudo ou nada. Ou Deus me responde, ou então ele não existe. Porque se ele existe, ele vai me responder. Porque eu vou por tudo ou nada. Deus, o que o Senhor quer de mim? Aí na hora que você faz essa pergunta, eu vou te dizer bem que uma coisa. Você tem que ter ouvido para ouvir. Porque o que ele vai te pedir, o que ele te pede, não é o que você quer dar. Mas é o que ele sabe que você precisa se livrar. Porque a vontade de Deus, ela é perfeita. Perfeita e agradável. Ela nos ensina. E quando a gente livra de algo que ele pediu, chega a vir mais força. A gente se reveste de uma força tão grande dentro de nós, que a gente diz, meu Deus, eu estou com a couraça da justiça. Eu estou com sede. E quanto mais você tem sede, o que você faz? Você vai à busca, você vai na fonte a beber. E quem é essa fonte? O Espírito Santo. Ele é essa fonte. Ele é esse amor que entra dentro da nossa vida e diz assim, eu vou fazer morada aqui, eu quero ficar aqui. E eu vou ler aqui o outro capítulo 7, que fala assim, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Eita, meu Deus. É muito forte, né, não? Esse tesouro é o Espírito Santo. E nós somos vasos de barros. Que quando ele vem, ele quebra nós mesmos, ele quebra, sabe, esfarela, para poder quebrar todo orgulho, quebrar toda dureza do coração, quebrar tudo e começa uma nova vida. Espírito Santo, ele é tudo que você precisa. Ele é o que te dá poder. Ele é o que te dá o poder, em nome de Jesus, para vencer todas as suas guerras espiritual, guerras financeiras, guerra de tudo, mesmo que venha o mundo inteiro contra você. Mas se você tem o Espírito de Deus dentro de você, você tem tudo que você precisa para viver uma vida em comunhão com Ele, uma vida cheia de felicidade. Essa vida é o que Deus tem para você. Deus não quer te ver triste, Deus não quer te ver do jeito que você está vivendo, passando por um momento difícil. Mas seja fiel, se lança aos pés de Jesus. O que falta? O que está faltando para você se entregar de fato e de verdade? É o medo de abandonar o que tiver que abandonar? Às vezes o medo do que os outros vão falar, porque a gente pensa. Porque quando a gente se entrega para Deus, tem aquelas pessoas que falam, agora quer ser santa. Agora, depois de tanto errar, depois de pecar, depois de fazer tudo, agora quer ser santa. Agora quer andar aí como santa. Não é querer ser santo, é querer ser separado para Jesus. Todos nós temos o direito de renovar a nossa vida. Todos nós temos o direito de transformar a nossa vida. Começar do zero hoje. Começa do zero. O que eu tenho que entregar? Eu vou entregar a bebida, eu vou entregar o vício. O que eu tenho que entregar? Vou entregar o amante, vou entregar aquela amiga minha que só vai para minha casa fazer fofoca. Aquela amiga que vai na minha casa só para botar inveja nas minhas coisas. Aquele amigo da minha família que toda vez que vem na minha casa muda tudo. As coisas ficam tudo assim diferente. Aquela pessoa que bota gosto ruim na minha vida. Deixa eu te falar. Deleta da tua vida. Você não precisa disso. E você vai ver que tudo será diferente. Tudo será diferente. Um dia as pessoas vão olhar para você e vai dizer assim, poxa, ela mudou tanto. Antigamente a gente falava com ela falava também junto, sabe? Quando a gente concorda com alguma coisa, a gente também tá falando mal. A gente também tá sendo igual aquela pessoa. Então evita, corta aquilo que te leva para longe de Deus. Seja quem for. Hoje eu penso assim, até o meu pai, se fosse uma pessoa má, uma pessoa que tipo assim, não fosse da minha fé, não fosse uma pessoa assim que me fizesse mal, eu também deletaria.
Em primeiro lugar é a minha salvação. Em primeiro lugar é meu Deus. Segundo vem as outras pessoas. Mas Deus é que pode me ajudar e Ele vai me ajudar. Então eu vou confiar nele, eu vou me lançar. Vou me lançar e Ele vai me segurar, eu não vou cair. E você não vai cair. Não se esqueça, você é um vaso e Ele é o tesouro e Ele quer morar dentro de você. Viu? Ele quer morar dentro de você, Ele quer fazer morada dentro do seu coração. Tá bom? Então, hoje é a nossa live, tá bom? Foi mais sobre espírito mesmo, para levantar o astral, para te fazer buscar esse Deus que você não pode deixar Ele passar de vista na sua frente. Busca Ele enquanto há tempo, tá? Busca, beba dessa água e você será saciada, assim como o Senhor Jesus disse, tá bom? Então, que Deus abençoe você, que Deus cuide da sua casa, da sua família, que Ele te livre de todo o mal. E eu, pelo nome de Jesus, Deus disse na palavra dele, que o que ligares na terra será ligado no céu. E o que desligares na terra também será desligado no céu. E hoje eu quero que você pense em algo agora, nesse momento. Eu quero que você pense em algo que você quer que Deus liga. O que você quer que seja ligado aqui na terra para Deus ligar no céu? Pense em algo, porque em nome de Jesus está ligado agora a tua bênção. Está ligado agora a tua bênção. E Deus também está ligando a tua bênção lá no céu. E eu também, pelo nome de Jesus, desligo toda maldição da sua vida. Toda inveja que foi lançada sobre você, que está atrapalhando você de crescer, também já está sendo desligada aqui agora. E eu tenho certeza que o meu Pai está desligando no céu. Você crê nessa palavra? Então, pega ela para você. Pega ela para você. Determina, meu Deus, o Senhor disse na palavra do Senhor que o que nós desligasse na terra seria desligado no céu. E o que nós ligasse na terra seria ligado no céu. Então, eu ligo a minha vitória com a sua nessa manhã. E a gente vai dar grandes testemunhos para glorificar o nosso Deus. Que Deus abençoe você e a sua família. Até sábado que vem, se assim Deus permitir.